E hoje faz 5 anos que Dilma Rousseff sofreu impeachment, acusada de pedaladas fiscais e com grande mobilização nas ruas em meio à impopularidade da petista. No segundo processo de impeachment presidencial do Brasil, pós-redemocratização, o plenário do Senado aprovou o afastamento de Dilma em 31 de agosto, interrompendo um ciclo de 13 anos de gestão do PT. Antes da decisão do Senado, o processo contra Dilma foi autorizado pela Câmara, em abril de 2016. Embora ela tenha sido condenada por crime de responsabilidade, não perdeu o direito de exercer funções públicas. Em 2018, Dilma disputou uma cadeira de senadora por Minas Gerais e acabou derrotada. Em entrevista ao portal da Fundação Perseu Abramo, Dilma afirmou que o golpe de 2016 é o ato zero do golpe, é o ato inaugural, mas o processo continua. É o pecado original dessa crise que o país atravessa. É a partir dali que se desenrola todo o processo golpista. Questionada sobre falas de Bolsonaro, Dilma afirmou que o país vive a possibilidade de um segundo golpe, já que ela considera o processo de deposição ao qual foi submetida como ilegítimo. Hoje à tarde, a Fundação Perseu Abramo e o Partido dos Trabalhadores lançaram o livro Brasil, 5 anos de golpe e destruição. No evento, Lula falou sobre o papel da imprensa no que ele chama de golpe. Aqui não tem um capítulo do papel da imprensa no golpe. Não tem. Possivelmente porque a gente está coagido a não mexer com a imprensa. É melhor apanhar e ficar quieto. Apanhe e não responda, porque você apanha uma vez só. Se você reagir, você apanha 2 vezes. E se reagir, apanha mais. E eu acho que está na hora da gente colocar as coisas como elas são. Porque o impeachment não aconteceu no dia do impeachment. O impeachment aconteceu, companheira Dilma Rousseff, no dia que nós ousamos pensar em criar um Partido dos Trabalhadores, no dia que nós ousamos em pensar em governar esse país e no dia em que nós pensamos fazer política social para que o nosso povo mais humilde pudesse ocupar, um degrau na escada, da escala social do nosso povo. Augusto Nunes. Do Lula não precisa dizer nada. Esse negócio essa discurseira dele sobre a imprensa. Uma vez ele, numa manifestação que lembrou muito aqueles encerramentos dos congressos do Partido Comunista da União Soviética ou da China. Então, o Lula estava ali na mesa, era uma festa promovida pela revista Carta Capital, e ele foi aplaudido como a gente vê nesses momentos. Aí, levanta todo o auditório, aplaude de pé. A procissão de erros de português, bravatas e basófias aí que ele desfiou, né, num discurso cujo ponto alto foi o seguinte: ele disse que naquele momento, para que pediu que guardasse um lugar para ele na redação da revista, porque ele ia esclarecer o caso do Mensalão, que é a farsa do Mensalão. Isso é o Lula. A imprensa do Lula é essa, é da Carta Capital, né, em que, por isso, tem 20 mil exemplares de tiragem e tal, porque nem a esquerda acredita naquilo ali. Mas o Lula que é aquela imprensa que é pior que a cubana, a venezuelana e tal. Ele só pensa em censurar a imprensa e fica com essa conversa mole, que a Dilma certamente começa a acreditar nela, porque ali é um neurônio solitário que habita o cérebro, a cabeça baldia da Dilma Rousseff. Então, ela acha que é mesmo que sofreu um golpe. Eu vou fazer o seguinte, para não me repetir, eu vou aceitar a tese do golpe. Tá bom, a Dilma levou um golpe, foi injustiçada, e só por isso não entrou para a história do Brasil como uma grande presidente. O eleitorado mineiro acreditou no que diziam os golpistas e não a elegeu senadora. Então nós precisamos corrigir essa injustiça. Dilma Rousseff para vice-presidente do Lula. Ou o Lula como vice-presidente da Dilma Rousseff. Vamos lançar a Dilma Rousseff para que ela conclua
como presidente, o trabalho de destruição do país que ficou incompleto com o impeachment. Foi golpe e vamos ver se o PT tem coragem de lançar ela na chapa do Lula. Pronto. É isso aí. Foi golpe. José Maria Trindade, você que acompanhou de perto aí em Brasília, né, Zé? Todo esse processo que o PT chama de golpe. Queremos ouvi-lo, Zé? Eu vou me antecipar um pouco, assim, vou andar um pouco na história. Esse que falou aí, o ex-presidente Lula, merecia um impeachment com todas as letras e todas as culpas. Eu cobri o governo dele. Quando Duda Mendonça foi na CPI dos Correios e mostrou que tinha recebido, com a participação dele, inclusive, com a participação do PT, dinheiro vivo, caixa 2 de campanha eleitoral vindo de empresas, recebido dinheiro no exterior e parte aqui, e mostrando detalhes, os detalhes que eu chamo de detalhes sórdidos, né, do Partido dos Trabalhadores e das campanhas. Ali eu tive a certeza, não foi achei não, tive a certeza, o impeachment está em andamento e é um dever moral do Congresso Nacional fazer o impeachment do então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Roberto Jefferson, Vitor, disse na CPI, com todas as letras, que levou a Lula provas de que o governo era corrupto e que eles estavam comprando deputados na Câmara dos Deputados, né, com dinheiro roubado. E o Roberto Jefferson disse que o Lula ficou assim, olhando para ele como se tivesse sentido um golpe. O golpe não nesse sentido político, mas um golpe de uma facada, né? Foi a descrição de Roberto Jefferson no plenário da CPI. Na verdade, Roberto Jefferson mostrou que levou a Lula a certeza de que o governo era corrupto. E lá no Palácio do Planalto teve a certeza de que toda a cúpula estava ciente disso. A CPI dos Correios mostrou, comprovou de que a corrupção vinha das bases e fazia a ligação, o elo, com o Palácio do Planalto. E sabe por que o processo de impeachment contra Lula não prosperou? Porque houve proteção. E aí eu cobro, vai ficar para a história, a proteção do PSDB, que tinha a certeza, não, vamos deixar isso aí acontecer, o impeachment, vamos deixar o Lula sangrando e vamos ganhar a presidência da República. Lula foi reeleito, elegeu Dilma e reelegeu Dilma, para se ter uma ideia. E aí vamos voltar a falar da Dilma Rousseff. Eu me lembro de uma frase dela, não se faz o golpe só com fuzil e baioneta. É verdade. Tanto é assim que eu considero que o PT deu vários golpes no país. Não seria golpe roubar dinheiro público e aplicar em eleições? O Palocci disse que gastou R$1 bilhão na campanha da Dilma Rousseff, ela conseguiu a eleição. Isso não seria um golpe? Comprar uma eleição é um golpe, segundo a frase da Dilma, sem baioneta e sem fuzil, mas um golpe de dinheiro e usando dinheiro público. R$1 bilhão, mais de R$1 bilhão, segundo a delação de Antônio Palocci, que era um dos coordenadores da campanha eleitoral. Mais de R$1 bilhão numa campanha é comprar votos, sim. Isto é um golpe político. O processo desencadeado pelo PT ali fraudou as bases, os pilares da civilização. Primeiro, o mercado. Fraudou o mercado, porque quando se faz uma licitação marcada, carimbada com alguém para ganhar e colocando um preço mais alto, o que acontece? Você está fraudando o mercado e depois fraudar a democracia, porque investir tanto dinheiro assim, disputando com outros que não têm tanto dinheiro assim à disposição, significa fraudar a própria democracia, derrubar a democracia. O que é isso senão um golpe? Agora, o impeachment, e eu acompanhei os dois, né? Ele é costurado ali numa síntese da sociedade. É preciso, sim, o crime praticado. E a Dilma praticou o crime. Alguns acham menor o crime explícito, né? Das pedaladas fiscais. Ela usou dinheiro público de maneira que não poderia.
passou por cima do Congresso Nacional. E eu me lembro, como se fosse hoje, foi alertada, o senador Álvaro Dias foi várias vezes à tribuna. Cuidado, vocês estão praticando crime de responsabilidade, fazendo as tais pedaladas fiscais, ou gestão inteligente, será como eles chamavam, né? De dinâmica, pegava dinheiro, pagava folha de pagamento com dinheiro de banco financiado, não podia, é proibido. Além desse crime, existia a vontade popular, porque o Brasil estava a passos largos para o brejo. E depois, um vice-presidente confiável. E o Michel Temer era esse vice-presidente confiável. E, por fim, maioria no Congresso Nacional. Foi assim o impeachment da ex-presidente Dilma, que não houve golpe nenhum. Ela chama até golpe dentro do golpe para dizer que o resultado disso é o presidente Jair Bolsonaro. Que bom que seja assim. Que bom que saiu o Michel Temer, porque ele, apesar de uma presidência curta e meio tumultuada ali, depois de um tempo, ele tirou o Brasil do caminho certo para o brejo. Esta é a história.